Ser mãe é uma experiência transformadora. É amor, cuidado, entrega. Mas também pode ser exaustão, solidão e medo. No Brasil, a saúde mental materna é um tema urgente e agora reconhecido em lei. Olá, está começando mais um episódio do nosso quadro Estação Saúde, para falarmos justamente sobre saúde mental das mães. Neste mês de maio, a campanha Maio Furta Cor ganha destaque e agora é oficialmente reconhecida pela nova Lei 6.753 de 2025, aprovada aqui na Câmara de Vereadores de Botucatu. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, recebemos hoje Fernanda Bardella, que é educadora parental. Fernanda, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite da TV Câmara para a gente bater esse bate-papo. Muito obrigada, Vinícius. Para mim é uma alegria enorme estar aqui hoje para conversar sobre um tema tão importante, né? E infelizmente ainda pouco falado, a saúde mental e emocional das mães, né? E que bom que a cidade está realmente abrindo esse espaço para esse diálogo tão necessário. E Fernanda, para a gente começar essa conversa, eu queria te perguntar, o que exatamente a gente entende por saúde mental? Vamos falar mais abrangente primeiro, porque muita gente acha que é frescura, ou que é só coisas da nossa cabeça, ou que é só dormir que passa. Mas o que é a saúde mental? E depois, se você já quiser abordar sobre a saúde mental das mães nesse período da vida delas. Excelente pergunta. É importante primeiro a gente entender, né? Existe este estigma de tudo aquilo que a gente não vê é tratado como uma frescura, né? Assim, de maneira geral, né? Obviamente, existem terminologias muito específicas, tanto da Sociedade Brasileira de Psiquiatria quanto da OMS, mas de uma maneira geral, aqui para a gente entender, a saúde mental é aquele bem-estar psicológico, né? Que a gente tem onde a gente consegue, por exemplo, através das nossas próprias habilidades mesmo, lidar com alguns desafios que fazem parte da vida. Todo mundo passa por desafio, né? Então, em resumo, é isso. Agora, quando a gente fala de saúde mental materna, a gente está falando de tudo isso nesse momento específico que é a gestação, né? Então, tudo começa desde a forma como a gravidez aconteceu. Então, é uma gravidez inesperada, é uma gravidez fruto de alguma coisa indesejada. Desde esse momento até a hora que o bebê nasce. Então, todo esse período, quando a gente olha para ele com esse olhar de bem-estar emocional, psicológico, a gente está falando da saúde mental materna. Então, não é só uma ausência de doença mental, né? Antigamente existia esse estigma de que doença mental também era visto, né? Era o louco andando na rua, aquela coisa arada toda. Mas existe uma questão muito silenciosa, que é como essa mulher se sente consigo mesma, com o bebê, né? E com esse parceiro ou parceira que ela está no momento, e até com a sociedade. Como é que ela se relaciona neste momento da vida em relação a tudo isso? Então, é nesse cenário que a gente está falando da saúde mental materna, né? Mas existe mesmo, como você comentou, né, muito preconceito ainda, como, por exemplo, a frescura. Ah, toda mãe passa por isso, especialmente as nossas mães, nossas avós falam muito isso, né? Tipo, ah, vai passar quando o bebê crescer e tudo mais. Mas isso, sem querer, e não é uma má intenção das pessoas, acaba invalidando essa dor real que as mulheres sentem, né? E que muitas vezes elas não tangibilizam, elas não sabem colocar para fora, e é por isso que dá, de fato, toda essa estigmatização do assunto, né? Vou até trazer um dado interessante aqui. Existe um estudo que não é do Brasil, mas enfim, mas que fala sobre o Brasil, que diz que a depressão pós-parto, ela tá, né, acometendo 25% das mulheres brasileiras. Na verdade, essa pesquisa é de 2023. Então, nessa ocasião, foi estudado que 25% das mulheres das gestantes tinham, né, depressão pós-parto. Então, assim, quando a gente olha para isso, e a gente está falando dessas mulheres que tiveram bebês, né, que estão gestando o finalzinho até o bebê com 18 meses, é um número muito expressivo. Só que ninguém fala isso, porque muitas vezes a mulher sorri, existe essa expectativa da sociedade de que chegou um bebê, é uma alegria imensa, de fato, pode trazer uma alegria imensa, mas existe essa questão fisiológica, biológica, emocional da mulher que não é falada, né? Então é para isso que a gente fala bastante desse tema, porque uma das questões é saúde mental materna importa mesmo, é importante, ela existe, não é uma coisa inventada ou frescura, como você pediu, né? Então, assim, as mães acabam ficando adoecidas em função disso, porque não sabem onde pedir apoio, não sabem como verbalizar isso, não sabem muitas vezes onde procurar informação sobre isso, né? Mas essa ansiedade, essa depressão perinatal, que a gente chama que é esse período pós-nascimento do bebê, né? São condições de saúde realmente que acontecem. Então,
É um pedido, muitas vezes, de socorro para a sociedade, só que essa mulher não sabe o que fazer. Né? Então, hoje, aqui, aproveitando o tema, Vinícius, quando a gente olha para a questão da saúde mental materna, né? Por exemplo, eu atendi uma mãe uma vez que ela chorava escondida no banheiro, né? Com medo de parecer uma mãe ruim, uma mãe fraca, porque existe isso. Como você acabou de ter um bebê, você tem que estar feliz. Nossa, é uma alegria imensa para a família, né? Mas na verdade ela estava enfrentando uma depressão pós-parto que não tinha sido diagnosticado, né? Então, que advém dessa saúde, desse adoecimento mental, né? Ou seja, ela não tem condições por si própria de lidar com esses desafios desse momento, né? Então, isso é uma questão grave mesmo. Saúde mental, ela é tão importante, né? Eu gosto de dizer como uma saúde física, então a gente tem que cuidar tanto quanto, e tem que ser tratada com a mesma seriedade, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a questão da lei que você comentou no início da nossa abertura aqui, mas se a gente for olhar a fundo, hoje não tem política pública de saúde mental materna perinatal, ou seja, que assiste as mulheres nesse período, né? Não existe um programa, um protocolo específico. O que existe no Brasil são alguns fragmentos de políticas públicas que acabam englobando, né, essa saúde mental perinatal, saúde mental materna, como a gente fala, né? Então a gente tem, por exemplo, legislações que falam sobre a humanização do parto e do nascimento, que ela é até de 2001, nem é tão recente assim. Existe, por exemplo, a política de atenção à saúde, né, da mulher negra, que também é um dado importante. Quando a gente começa a olhar a saúde mental e dá zoom, né, a gente vai olhando que existe uma discrepância em relação à mulher negra e à mulher, né, que não é negra. Então, assim, também é um dado importante, por isso que existe uma política para isso. Existe uma outra questão que já existia no Brasil, né, desde 2011, que é a rede Aline Pimentel, que era a antiga rede Cegonha, que a gente conhecia, onde era realmente o objetivo reduzir essa mortalidade materna que vem dessa questão da saúde mental, muitas vezes por depressão, né? Existem muitas mães que acabam, infelizmente, se suicidando em função de não saber lidar com essa questão da saúde mental materna. Então, existe, por exemplo, também, né, estava falando de fragmentos, existe hoje, né, prevê apoio psicológico para grávida, que inclusive foi uma lei aprovada em 2023, né, e para mãe no pós-parto. E tem até uma lei muito recente que saiu sobre a lei de humanizar a questão do luto materno, né? Aquela mãe que gesta e perde o bebê, ou aquela mãe que aborta o bebê antes, né, da gestação se completar. Então, assim, existem algumas leis que falam sobre a questão da saúde mental materna, mas não tem nada integrado, né? Então, hoje a mãe, quando tem uma questão de saúde mental, de ordem mental, o que que ela faz? Ela vai lá para o SUS, né? Vai para o CAPS, por exemplo, mas ali no CAPS não é um atendimento específico para a mãe, é um específico para todo mundo que tem uma questão de ordem, né, emocional, mental. Então, é sobre esse olhar, é sobre esse cenário, pano de fundo, que a gente fala sobre o que é essa doença, sobre essas políticas que a gente tem, mas que estão fragmentadas, né? É sobre esse contexto que a gente pensa em falar de saúde mental materna de forma integrada, de fato, né? Então, é basicamente isso. Então, assim, não é frescura, como você comentou, de fato, é uma questão de saúde pública, né? Não deixa de ser. E, Fernanda, só para a gente deixar claro, essa questão de trabalhar a saúde mental das mães, ela envolve, então, tanto o período que a mulher está grávida, quanto o pós, porque muita gente pensa que é Isso. só o pós. Não. Tem todo um processo, né? Desde que a gestação ela é descoberta, como eu comentei, né? Existem, por exemplo, pessoas que acabam ficando grávidas por advindas de situações de estupro, por exemplo, né? Então, assim, como é que a emoção dessa mãe vai ser naturalizada, vai ser tranquilizada se a forma da gestação já não foi segura, já não foi esperada, né? Existem várias realidades, a mãe solo, a mãe, né? Enfim, então compreende desde esse período da gestação, que passa pela questão fisiológica em si, mas especialmente o pós-nascimento, onde também, né, tanto durante quanto depois, existem muitas alterações fisiológicas para a mulher, né, para a gestante em si. Então, compreende todo esse período até o momento em que o bebê tem 18 meses, né? Então, a gente está falando ali de um bebezinho de 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Então, esse período todo a gente compreende como saúde mental materna nesse aspecto, né, de gestação, de pós-gestação. Ou Mas quando a seja, gente olha para, desculpa, quando a gente olha para a saúde mental de mães de uma maneira geral, né? Não é o caso da nossa campanha, Maio Furtacor, que a gente especificou bem essa parte da maternidade, mas é, todo mundo acaba sendo acometido por alguma questão nesse sentido, né? A mãe de outras crianças de outras idades também. ou seja, então, para a gente frisar, como você mesma comentou, não é frescura, saúde mental materna é saúde pública.
Exatamente. Até quando uma mãe adoece, só para concluir, isso acaba impactando diretamente não só o bebê, né, ela própria, mas impacta a família, impacta a sociedade. Então, assim, cuidar da saúde mental materna, de fato, é cuidar da base da nossa sociedade, né? Como a gente diz, assim, não é possível mudar o mundo, se você não cuidar de quem está cuidando de todo mundo. Então, a gente tem que começar ali na base mesmo, de fato. Fernanda, você que atua como educadora parental deve receber diariamente queixas de mães cansadas, sobrecarregadas e culpadas. Quais são as principais queixas que você costuma ouvir no seu dia a dia? De fato, né? Olha, tem muitas, mas a sobrecarga é a primeira, assim, ela ocupa uma lista muito grande, né? Essa questão da sobrecarga de trabalho mesmo, de cuidados com a criança, de cuidados com si próprio, com casa, com trabalho. Isso é uma coisa. A culpa constante, aquele sentimento de não sei se eu tô fazendo certo, não sei se o que eu tô fazendo vai ser melhor para o meu filho, porque um fato é verdade, né? Todo mundo quer o melhor para aquele ser humaninho que acabou de chegar. Mas não existe um manual, então fica naquela eterna culpa de, eu faço por amor, mas eu tô me sentindo mal com isso, e por aí vai, né? Mas tem outras questões, por exemplo, o sentimento de solidão, embora ela possa até muitas vezes ter uma rede de apoio, né? Exaustão física e mental, é uma reclamação muito comum de ouvir assim, do tipo, eu tô muito cansada. E aí você fala, mas do que exatamente? Não, não é um cansaço físico, é um cansaço, né? Então a gente ouve muito isso. E tem uma que eu acho que, assim, ela sempre aparece também, né? E quando as mães conseguem verbalizar isso, que é elas se sentirem invisíveis. É como se todo mundo passasse a enxergar o bebê e não mais aquela pessoa que está ali. Então, isso é bastante interessante quando a gente olha, porque isso é um grande indicador, né? De que eu não estou bem, ninguém me vê. Então, assim, se ninguém me vê, como eu verbalizo a minha dor? Como é que eu falo? Para quem eu falo, né? Então, um relato até interessante de uma mãe solo que eu atendi também uma vez era que quando ela ia voltar ao trabalho e ela chorava todo santo dia porque ela se sentia culpada em deixar o filho na escola, mesmo sabendo que era o único recurso que ela podia ter e que era melhor para a criança naquela situação, né? Então, assim, é muito complexo isso, é uma dualidade muito grande, é um conflito muito grande para essas mulheres, né? Então, são relatos É, muito parecidos. é como se a sociedade esperasse que essa mãe, que essa mulher fosse uma super-heroína, né? E na verdade não é assim. Todo mundo tem seus Exato. momentos de fraqueza, né? Essa ideia de mãe perfeita, né, que a gente fala, de mãe que tem que dar conta, ela é muito cruel, porque ela coloca as mulheres, né, a gente, eu falo a gente, porque eu também sou mãe, num papel muito de tem que dar conta de tudo, né? E ninguém dá conta de tudo. A gente é humana, né? As mães são humanas, elas precisam de cuidado, elas precisam de descanso, elas precisam de apoio. E tudo bem não dar conta de tudo, né? Ninguém deveria ter que dar conta de tudo, mas é uma desconstrução ainda social, de fato. E agora uma boa notícia. Foi aprovada aqui na Câmara de Botucatu a Lei 6.753 de agora, de 2025, que institui a campanha Maio Furtacor em nosso município. Fernanda, o que essa iniciativa representa na prática? Eu fiquei sabendo que vocês já fizeram até uma ação no último domingo envolvendo aí esse assunto. Fizemos sim. De fato, essa lei ela é um marco, assim, né? Eu acho que institucionalizar a campanha, o Maio Furtacor em Botucatu, ela reconhece, principalmente, né, oficialmente, que a saúde mental materna é uma questão pública. Eu acho que esse é o grande primeiro ponto positivo, né? Então, sim, a cidade, Botucatu, passa a fazer parte de uma lista, né, de mais de 150 cidades no Brasil que reconhecem, através dessa lei também, né, municipal ou até estadual, essa campanha de uma maneira geral, mas reconhecendo como uma questão de saúde pública mesmo. Então, na prática, o que isso faz, né, Vinícius? Ela abre espaço para campanhas educativas, para ações de acolhimentos agora com mães, para formação de profissionais de saúde, né? Quando a gente fala, né, que a gente precisa ter profissionais nos órgãos públicos capacitados para humanizar, né, o atendimento às mães, para dar uma questão de saúde mental materna, olha a parentalidade acontecendo aqui na prática, né? Então, assim, mas também a lei traz uma questão de visibilidade, né? Acho que isso é importante. E aí eu só queria fazer um complemento sobre a questão ainda da lei, que eu acho que é importante destacar, que assim, o nome furtacor, né? Ela eu acho muito lindo, porque furtacor é essa tonalidade que vai se alterando, né? De acordo com a luz que vai recebendo, e ela não tem uma cor absoluta. Então, acho que ela representa muito a questão da pluralidade mesmo de sentimentos de que uma mãe carrega, né? O amor, o medo, a alegria, a exaustão, como a gente falou, né, um tempo atrás. Então, acho que validar tudo isso é um passo enorme nessa direção mesmo do cuidado verdadeiro, né?
Fernanda, agora me conta um pouco sobre o seu trabalho aí como educadora parental. Como que Ah, essa atuação sua pode ajudar a aliviar esse peso, esse estresse da maternidade? eu vou primeiro começar respondendo sobre o que que é, né, essa profissão de educadora parental. Então, educadora parental, ela é uma profissional especializada em apoiar, capacitar, mães, pais, e aí a gente abre um pouco o espectro, né, apoiar todos aqueles responsáveis no desenvolvimento, de crianças e adolescentes, por exemplo, né, porque hoje em dia a gente tem que levar em consideração as diversas composições familiares, então não é só pai e mãe, tem crianças que são criadas por avós, por madrinhas, por tios e por aí vai. Então a gente olha para todas essas figuras orienta e capacita essas pessoas a quê, na verdade? A se relacionarem com essa criança, com esse ser humaninho que chegou de uma maneira mais respeitosa e mais consciente, né? Então, o resumo, o trabalho de uma educadora parental é esse. Então, a gente faz o quê? A gente ajuda as famílias a construírem esse ambiente mais saudável emocionalmente. E isso inclui, por exemplo, mediação de conflitos, orientar os pais entre as práticas respeitosas de educação, porque, por exemplo, muitas vezes a mãe quer educar de uma forma, o pai ou, né, o companheiro, a companheira quer educar de outra. Então, desde o momento da gestação, a gente pode entrar, né? É um trabalho que ainda não é comum né, ser utilizado pelas gestantes, enfim, é muito mais para as mães de crianças um pouco mais velhas, porque começam a ter aqueles desafios inerentes, né, da birra, do choro e tudo mais. Mas as gestantes, a gente elabora muito essa questão de como ela vai se preparar para receber este novo serzinho, né? Então, basicamente, o trabalho de uma educadora parental é para fortalecer vínculos entre a própria família, mas também entre a família e esse novo membro ou os novos membros que vão chegando, né? Então, é um trabalho que é muito na linha da conscientização, né? Basicamente é isso. E quando essa rede de apoio funciona, a saúde da mãe melhora, o bebê sente, a família inteira ganha. Mas, Fernanda, aonde buscar esse apoio? Vamos falar aqui de Botucatu, que é a nossa principal audiência. Aonde buscar esse apoio? Eu acho que tem algumas camadas essa resposta aqui que é interessante da gente falar, né? Então, assim, o apoio ele começa primeiro nessa escuta sem julgamento. E aí isso pode ser feito em casa, pode ser feito com um colega, com uma pessoa, com toda a sociedade, como a gente fala, né? Sendo mais específico. Então, esse apoio ele é importante. É, outra coisa, por exemplo, que eu acho que aqui em Botucatu que a gente vai começar a fazer, inclusive até advinda como resposta dessa aprovação da lei municipal, são as rodas de conversas com as mães, né? Muitas vezes a mãe só quer ir lá em um lugar, às vezes nem quer se expor, mas ela quer ouvir histórias onde ela se identifique, mas que também ela consiga se sentir assistida, ou seja, nossa, eu não tô sozinha, tem alguém aqui que me entende. Às vezes ela nem quer contar a própria história, ela só quer ir lá e ouvir uma referência que é dada através de uma história que vai ser contada ali, ela poder ter mais ferramentas para lidar com esse sentimento, né? Eu não estou dizendo com isso que a gente tenha que excluir esses atendimentos especializados, psicólogos, muito pelo contrário, eu acho que o trabalho é muito complementar e muito necessário essa questão do apoio psicológico, né, psiquiátrico, muitas vezes, mas em Botucatu, a ideia foi justamente trazer a luz para essa lei para dizer o seguinte: olha, a partir de agora, a gente precisa ter mais ações, mais lugares para que as mães se sintam assistidas. Então, do nosso lado aqui, né, como provedores da campanha Maio Furta Cor, a gente fez de fato uma caminhada no último domingo, primeiro para comemorar a lei, segundo para trazer luz aí para a cidade que essa lei existe. Mas agora é que as ações vão começar. Então, para as mães que se sentem, né, interessadas para isso, acho que o importante é ficar ligado realmente nas nossas redes sociais, né? A gente vai divulgar de forma pública também onde essas ações acontecem, elas ainda não estão acontecendo, mas a ideia é que a gente faça realmente grupos periódicos para assistir a essas mães com esse olhar, né? Olha, eu entendo a sua dor, eu valido a sua dor e como a gente lida com tudo isso agora. Então, vai ser um trabalho multidisciplinar também, não vai ser feito somente por educadoras parentais, então terão psicólogas, psiquiatras, justamente para assistir essa mãe e dar esse abraço que elas tanto precisam, né? E, Fernanda, para a gente fechar, que recado você daria para as mães que estão nos assistindo e que talvez estejam se sentindo insuficientes e sobrecarregadas? Olha, eu quero dizer que para você, mãe, né, que está nos assistindo, você não está sozinha, né? Primeiro ponto. Todos esses sentimentos que você muitas vezes não sabe nem nomear, eles são válidos, né? Mas não é fraqueza pedir ajuda, não. Eu acho que para mim é um sinal de coragem. Então, você merece ser cuidada, não cuidada apenas como uma mãe só, né? Mas como uma mulher,
como um ser humano, né? Então, busque apoio. A maternidade não precisa ser solitária, embora muitas vezes pareça, né? E nós estamos aqui para você e por você. Então, busque apoio, a gente vai estar de braços abertos para receber vocês todas. Linda mensagem e fica aí o recado, então. Fernanda, muito obrigado por essa conversa tão leve, esclarecedora e necessária nesse momento que a gente vive. Vinícius, eu que agradeço o espaço, é muito bom poder falar desse assunto e fico à disposição para futuras conversas também, viu? Foi um prazer falar com vocês. E você que nos acompanhou, procure ajuda. Converse e compartilhe os conteúdos. E lembre-se, o Maio Furtacor agora é lei e isso é uma conquista de todos nós. O Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu em nossas redes sociais e também pela televisão. Até uma próxima.